o pastor. E aí? Foi para isso que Deus tirou a gente do Egito? Não foi essa a proposta que você trouxe para nós? A Bíblia diz que havia uns estrangeiros no meio deles, que começaram, está nos versículos anteriores ao que nós lemos, que começaram a incitar uma rebelião de murmuração no meio do povo, dizendo: a gente está sentindo falta da cebola que tinha no Egito. Não, mas lá a gente era escravo, mas tinha cebola. Eu estou com a vontade de comer um bife na chapa hoje. Não, mas o que Deus está dando é maná. Eu não quero saber do que Deus está dando. O fruto do meu desejo hoje é comer carne. É normal o dia que você não tem dinheiro para comprar carne, você ter vontade de comer carne? Alguém aqui no Brasil ninguém passa fome assim para falar que não tem. Mas alguma vez você quis comer alguma coisa que você não tinha condição de comer naquele momento? Só tem um ovo. Aí você pensa no bife e frita o ovo. E come o ovo pensando no bife. Se você for bom de imaginação, você sente até o sabor da carne no ovo. É normal isso? É. O que não é normal? O que não é normal é aquilo que te falta promover uma rebelião no seu coração contra aquele que você diz que é o seu pastor e que em relação a ele de nada você sentiria falta. Quando eu digo o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta, e eu começo a reclamar contra Deus sobre aquilo que eu sinto que está faltando, eu estou dizendo para ele que ele é um pastor irresponsável, que diz que provê, mas não provê, que diz que faz, mas na minha vida não está fazendo. Você tem coragem de levantar essa bandeira de acusação contra o Deus da tua alma e dizer para ele que ele é um Deus irresponsável, que te chamou das trevas para te fazer perecer no meio da caminhada? Alguém tem essa ousadia? Alguém teria essa estultícia de apontar o dedo na cara de Deus e dizer: tu não é o suficiente? E era exatamente isso que o povo fazia na figura do seu líder Moisés. Moisés, nós queremos carne, se vira, dá seu jeito. O desespero era tão grande, que a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, que as mulheres, cada família ficava na porta da tenda chorando, desesperado por causa de um pedaço de carne, dizendo que Deus era irresponsável, dizendo que Deus era mau, dizendo que Deus era insuficiente, dizendo que o que Deus estava dando não era bom bastante. E tudo isso na figura do seu líder Moisés. Moisés se sente tão encurralado, que ele fala bem assim: Senhor, é a queixa dele diante de Deus: Senhor, eu não consigo conduzir esse povo sozinho. Tudo que falta, esse povo me pressiona, estão a ponto de me apedrejar. A situação era tão terrível, que Moisés disse bem assim: se for para ser assim, eu quero que o Senhor me mata hoje mesmo. Tira a minha vida, porque eu não quero mais viver desse jeito. A carga está muito pesada nos meus ombros. No versículo 14, por favor, ele diz: é uma responsabilidade que vai além das minhas forças. Tudo isso é o peso, o encargo de cumprir a vontade de Deus e ser pressionado pelas pessoas. Aí, para toda queixa, Deus responde.
E a resposta de Deus, atentos, psst, a resposta de Deus é o alimento produzido pela língua daqueles que se queixaram contra Ele. A resposta que eu vou dar, o Senhor dizendo, vai ser o alimento de vocês por aquilo que a própria língua de vocês produzir. Eu não vou pegar o alimento e dar para vocês. Eu vou deixar a língua de vocês produzirem o que vocês vão comer. Entrega o povo à sua própria vontade. E eu quero que você leia comigo agora a resposta de Deus no versículo 16. O que o Senhor diz? Então Yahvé respondeu a Moisés: reúne 70 sábios de Israel, que tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo. Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Eu descerei para conversar contigo, e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em ti, e colocando sobre eles. Assim, levarão contigo a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel, e tu não a levarás mais sozinho. Olha aqui. Moisés, está pesado? Tá, Senhor. Moisés, tu me disse que esse fardo está mais pesado do que você consegue levar? Tá sim, Senhor. Deixa eu te perguntar. Deus nos dá um fardo maior do que a gente consegue carregar, sim ou não? Sim. Moisés disse, e não podemos dizer que era Deus, era o sentimento que ele tinha, é mais pesado do que eu. Só que toma outra proporção quando Deus confirma. É verdade, Moisés, está mais pesado do que você suporta. Só que tem uma coisa, eu vou enviar ajuda. Deus me dá um fardo mais pesado do que eu consigo carregar? Sim. Deus deu para o seu próprio filho Jesus uma cruz que ele não conseguia levar sozinho. O texto bíblico diz que quando Jesus estava carregando a cruz em direção ao Calvário, no meio do caminho os pés resvalaram, ele não suportou, com a cruz nos ombros, e caiu. E na hora que ele caiu, porque aquela cruz era humanamente falando impossível de ser carregada, porque nelas estavam cravados todos os nossos pecados. E quando Jesus não conseguiu mais levar a cruz, Deus enviou do céu ajuda. Veio Simão, o Cirineu, de Cirene, enviado, constrangido, a terminar o percurso e levar a cruz com Jesus até o final. Eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite? Em algumas vezes que você sentir que o peso, o fardo que você está carregando é pesado demais para os seus ombros, lembra que do alto Deus está olhando para você e Ele está enviando ajuda. Você pode olhar para o lado e perceber que vai ter alguém do teu lado que Deus levantou, ungiu, separou, preparou para ajudar você a completar essa caminhada. Diante de Deus eu tenho uma palavra para te entregar: você não precisa carregar esse fardo sozinho. Fala para alguém aí, você não precisa levar isso sozinho. Fala para ele, você pode abrir seu coração e contar comigo, meu irmão. Eu tenho um conselho para te dar aqui: não se isole. Cuidado com o isolamento. Todo mundo me abandonou. Todo mundo quem? Todo mundo do seu mundo. Se você olhar direito, você vai perceber que sempre tem aqueles que ficam. E os que ficam, ficam. E tem quem fica e fica. Tem uns que vêm, dá uma passada e diz: ó, Deus abençoe, tomara que dê certo. Mas tem uns que entram, irmão, e fica. Sabe a pessoa que tem um parente acamado? Vem um e fala: eu vou te ajudar hoje, vai descansar, eu vou passar a noite aqui. Você vai lá descansar, ele passa a noite.
No outro dia, se ele fala, agora eu tenho que trabalhar, quem sabe daqui uns 15 dias eu volto para te ajudar de novo. Mas tem o que fica e fica. Sabe aquele que vai até na última hora? Sabe no luto, o que passa e fala bem assim, passei aqui para te dar um abraço, sofrer com você aqui um pouquinho, chorar a sua lágrima, fazer o que a Bíblia diz, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Espero que o Espírito de Deus te conforte. Deus abençoe, estou indo lá. Foi. Mas tem o que fica e fica, que segura na alça e leva, que sepulta e volta para casa, e que fica lá, até que passe as calamidades. O que é isso, pastor? Ajuda. E não é porque alguém é tão bonzinho, é porque o céu não nega o seu favor, é porque Deus não vai deixar você desamparado, é porque o céu diz que mesmo se uma mãe se esquecer do filho que um dia gerou, todavia eu, Senhor, não se esquecerei de ti. E no Salmo 118 diz, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Quando alguém é enviado para te socorrer, para te ajudar, para ajudar você a carregar teu fardo, para ajudar você a carregar a sua dor, para ajudar você a carregar o que está pesado sozinho, quando alguém, meu irmão, se manifesta para poder ficar e ficar, sabe o que é isso? É Deus sinalizando para você que Ele não te desamparou sozinho no meio da caminhada, que Ele vai enviar alguém. E se alguém que está perto negou o socorro, Deus pode enviar até um estranho. Às vezes alguém que é do seu próprio sangue vira as costas e vai embora, mas Deus manda gente que nem é da tua família, que nem tem vínculo direito com você, para poder passar a tua luta contigo e chorar até a última lágrima. Quem está aí? Amém. O Senhor diz para Moisés, Moisés, eu vou enviar um socorro para você. Vou derramar sobre quem eu vou trazer para perto de você, do mesmo Espírito que eu derramei sobre a sua vida. E assim, a carga que estava pesada só em você, agora vai ser distribuída entre outros 70. Diga comigo, 70. 70, irmãos. Salmo 70, coincidência ou não, é um salmo do socorro desesperado. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em me socorrer. 70 é salmo do desesperado. Quando o negócio estiver pegando, você lê o salmo 70. E quando você estiver muito agoniado, você lê o salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Só que na hora da luta a gente salta o 40 e pula para o 70 e diz, apressa-te, Senhor. Não sei se é coincidência ou não, o 70 ser o salmo dos apressados, mas 70 foi o número que Deus escolheu. E esses 70 vão ajudar Moisés a carregar a carga que para ele sozinho estava pesada. Quem está aí? Amém. Aí diga, ainda no versículo 17, tu não a levará mais sozinho. 18, e ordenarás ao povo. A linguagem que a igreja está falando, irmãos, esteja inserido no que a igreja está fazendo, esteja na visão do que a igreja está vivenciando, porque o que a igreja tem recebido de visão é o norte para a direção para onde nós estamos caminhando. Olha a direção que nós recebemos, e quem está acompanhando o momento espiritual que nós estamos vivendo esses dias, vai entender o que está escrito aqui no versículo 18, cadê a pastora Luciana? E ordenarás ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos de Deus, clamando, quem nos dará carne para comer? Quão melhor era para nós no Egito, pois bem, o Senhor vos dará a carne para comer. Eu disse que a morte e a vida estão no poder da... E quando o povo reclamou porque queria carne, eles estavam usando a sua boca para produzir o seu próprio alimento. Então eu quero que você entenda que a carne que Deus está dizendo, santifica, amanhã vocês vão comer carne. Só que essa carne não é Deus que está dando, essa carne é Deus liberando para você, para comer do alimento que a sua língua produziu.
E quando eu como o alimento que vem de Deus, Jesus disse: as palavras que digo são espírito e vida. Quando você come do pão de Deus, você come e é renovado, é fortalecido. Mas quando você come do mau fruto da sua própria língua, o resultado é morte. E aí? Você quer comer o pão de Deus e viver? Ou você quer comer o pão produzido pela sua própria língua e morrer? É carne que vocês querem? É carne que vocês vão comer. Quem está comigo, diga amém. Amém. Versículo 24. Em seguida, Moisés saiu e comunicou ao povo a palavra do Senhor. Então escolheu e reuniu rapidamente os 70 sábios anciãos dentre o povo e os postou ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem, falou a Moisés, pegou do Espírito que pairava sobre Moisés, derramamento do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quem já viu? Em Atos 2, o Espírito foi derramado. Mas quando o Espírito foi derramado em Atos 2, o Espírito foi derramado depois que o Cordeiro tinha sido crucificado. Então, antes que o Cordeiro fosse crucificado, o Espírito de Deus não habitava entre os homens. Por isso aqui não diz que o Espírito Santo encheu, diz que o Espírito Santo pairava. Porque lá no Antigo Testamento o Espírito Santo estava sobre, pairando. Só que agora, irmãos, o Cordeiro foi imolado e o Espírito Santo habita dentro de nós. Olha que coisa gloriosa. Então Moisés, vou pegar o Espírito que está pairando sobre você, vai lá, e colocou sobre os 70 autoridades, e assim que o Espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram. Quando o Espírito veio, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. Então eles tiveram a oportunidade de experimentar o que era ser cheio do Espírito Santo, pelo menos uma vez. Imagina no arraial, Moisés e mais 70 homens cheios do Espírito Santo e profetizando. Que coisa linda, irmãos. 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eudade e o outro Medade. Quem são Eudade e Medade? Diga assim: são os que faltaram no culto que o Espírito Santo foi derramado. Fala para o teu irmão, olha o perigo. Você faltar no dia, naquele dia, faltou. Só que Deus é tão misericordioso, irmãos, porque uma coisa é faltar para assistir o Faustão. Ainda tem programa do Faustão? Só que eu acho que Eudade e Meudade faltou por algum motivo justificável. Você quer ver por quê? Vamos ver. Porque se tivesse ficado em casa igual Tomé, ia chegar incrédulo na reunião. No dia que o Espírito Santo foi derramado por Jesus, que ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, Tomé faltou no culto. Aí quando Tomé chegou incrédulo, falou: só acredite se eu ver. Lógico, você não estava lá para crer, no dia que ele derramou o Espírito Santo. Mas veja o que aconteceu com Medade e Eudade. Ficaram em casa, ficaram na tenda, mas eles estavam entre os escolhidos, e assim puseram-se a profetizar no acampamento. Não foi no culto, ficaram no acampamento, mas o Espírito estava sendo derramado lá no culto, mas também foi derramado sobre eles no acampamento. E os dois no meio do acampamento começaram a profetizar, no acampamento. Josué, filho de Nun, vem correndo, desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e rogou-lhe: Moisés, meu senhor, proíbe esses dois de profetizar, manda eles calar a boca, eles não podem profetizar, eles nem estão no culto, eles nem são da igreja, eles estão profetizando, proíbe-os.
Aí Moisés ponderou-lhes: você está com ciúme? Porque eles estão profetizando? Você está mandando parar quem está profetizando? Por quê? Porque você está com ciúme? Você está com ciúme por minha causa, diz Moisés. Que frase bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profeta e que o Senhor depositasse seu Espírito sobre eles. Está achando ruim que um está profetizando? Eu queria era que todo mundo profetizasse. Eu queria que essa casa fosse a casa dos profetas. Eu queria que todo homem de Israel profetizasse. Então Moisés e as autoridades de Israel retornaram juntos para o arraial. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Vamos continuar a leitura do texto. Levantou-se então um vento, enviado por Yahvé, e vindo do mar, que trouxe consigo um enorme bando de codornizes, e as arremessou sobre o acampamento. Elas caíram em volta do arraial, em todas as direções, a uma distância de um dia de caminhada, uns 30 quilômetros, cobriram todo o chão em montes com cerca de 1 metro de altura. Durante todo aquele dia, e toda aquela noite, e durante o dia seguinte, o povo passou 2 dias e 2 noites recolhendo codornizes. Nenhuma só pessoa pegou menos do que 10 barris de codorna. Fala assim, é carne que dá para fazer churrasco para muita gente. Codorninha frita, empanada, na chapa, assada, cozida, com quiabo. Codorninha. Ninguém pegou menos do que 10 barris. Então o povo estendeu-as para secar, não tinha geladeira. Tinha que pôr no sol para secar. Ao redor do acampamento. Psiu. Redobra sua atenção agora. Entretanto, a carne ainda estava. Fala assim, não deu tempo nem de palitar o dente. A carne ainda estava entre os seus dentes. E antes que ela fosse digerida, no momento se acendeu a ira do Senhor contra aquela multidão. E ele feriu o seu povo com uma praga terrível. Por causa desse acontecimento, o lugar passou a ser chamado Kivrot Atavá, que quer dizer sepulcro dos cobiçosos, ou sepultura do desejo, porque foram enterrados ali todos aqueles que haviam sido dominados pelo desejo das coisas do Egito. O pão de Deus alimenta e dá vida, mas o pão da murmuração, o pão da queixa, o pão da ingratidão, Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida está no poder da língua, e aquelas pessoas no meio do deserto aceitaram comer o pão da murmuração, e por causa disso, seus corpos foram sepultados no meio do deserto, porque desejaram aquilo que Deus não tinha para eles. Posso falar? Cuidado com o que o seu coração tem desejado, porque talvez o que o seu coração tem desejado é uma sepultura aberta para você ser enterrado. Eu não posso ser leviano ao entregar essa palavra, porque eu recebi ela do Senhor e eu vou dizer tudo o que Deus mandou dizer. Cuidado com o desejo que você tem sustentado dentro do seu coração. Isso pode ser uma sepultura aberta para o seu corpo ser enterrado. É melhor comer maná no café da manhã, maná no almoço, maná no lanche da tarde, maná de noite, do que comer o pão que o diabo amassou e morrer por causa disso. É melhor passar fome com Deus do que comer com fartura na mesa do diabo e depois ainda ter condenação eterna por causa disso. Eu sou, Jesus disse,
o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Mas tem muitas pessoas que têm desprezado o pão de Deus para comer as codornas que o seu desejo tem imbuído dentro de si, que é do mundo, que é morte, que é sofrimento, que é caminho de treva. E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas no final é morte. Talvez estava bonito de ver a churrasqueira acendendo e as codorninhas rodando naquela igual televisão de cachorro que tem quando assa frango, a codorninha saborosa. O povo estava com a codorna ainda nos dentes, embebecidos pelo desejo, foram sepultados no sepulcro dos cobiçosos. Quem está aí? Pesado, né? Não é? Pesado. Só que não para por aí. Diga comigo que brote, ou que vrote, atava, sepultura do desejo. Que vrote, atava, sepultura do desejo. O que você imagina que vai ter agora, dentro do cenário da liderança de Moisés, diante desse acontecimento assombroso? O que eu imagino é temor. Igualzinho acontecia lá nos vales de Efraim, quando os efraimitas iam passar e morriam porque não sabiam falar chibolete, morriam e pegavam os corpos e escondiam. Então, quando os corpos estão escondidos, ninguém tem temor. Mas quando você vê aquela multidão sendo sepultada porque desejou aquilo que Deus não tinha para eles, o que eu penso, Fernando, é que o temor de Deus, meu Deus, eles já tinham visto em alguns capítulos anteriores Deus manifestando a escolha dele sobre a casa de Moisés, sobre a vida de Moisés. A pressão psicológica estava sobre Moisés, a liderança estava sobre Moisés, a autoridade estava sobre Moisés, e diante do que Moisés acaba de realizar, ao ver os corpos sendo sepultados, a gente deveria ter temor. Nós não podemos esconder os corpos da nova geração, daqueles que desistiram da fé, que caíram e foram arrastados para um caminho de morte. Se a gente esconder os corpos, a geração que vem cresce sem o temor de Deus. Mas aí chega o capítulo 12. Alguém aqui se atreveria a dizer qualquer coisa, pelo menos desse tamanhozinho aqui, para Moisés? Depois de ver aquelas milhares de pessoas sendo sepultados no sepulcro dos cobiçosos? Você teria coragem de ir lá falar: Moisés, pente esse cabelo direito? Você tem coragem? Um homem desse, Moisés, seu cabelo está lindo hoje. Deus abençoe. Temor. Temor. Porque com a autoridade de Deus você tem temor. Coloca a mão direita assim. Vamos fazer uma oração? Diga: Espírito Santo, que o temor do Senhor entre dentro do meu coração. Senhor Jesus, que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, nunca se aparte da minha vida. Agora olha aqui para mim. Versículo capítulo 12. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, etíope. Olha aqui, irmãos, acabou de ver o que aconteceu. Aí Miriam e Arão decidiram: vamos lá tentar Moisés?
Porque o homem quase pediu para Deus, quase infartaram o homem. Fez ele desistir de ser o pastor. Me mata agora se for para ser assim. Vira os corpos sepultados. Então, assim, tem gente que sabe piorar a vida dos outros. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés porque ele havia se casado com a mulher cuxita. O que é isso, pastor? Briga de família. Quem aqui já teve um problema familiar? De cunhada? De cunhado? Cunhado? Normal? Normal? Vamos para a realidade, sem hipocrisia? Normal? Bonito? Mas normal? Acontece. Não é ético, não é bonito. Mas acontece. Quem nunca foi alvo de uma fofoca familiar? Falaram mal de você. Aqui é Miriam e Arão falando: ei, Moisés, tanta mulher boa para casar, vai casar com a cuxita, com a etíope. Aí o que você espera que vai vir no versículo 2? O que você espera? A cuxita não cozinha para ele. A cuxita não lava, coitado, ele chega do serviço 7h40 da noite e vai para a pia lavar a louça. E a bonita está lá com as pernas para cima assistindo a novela das 8. Na casa de mamãe, a mamãe servia comida no prato para ele. Agora o coitado, se quiser, tem que comer comida requentada de 3 dias. Ô cuxita preguiçosa. Você chega na casa da cuxita, a cuxita está com... a pia está dessa altura de louça para lavar. Ô cuxita preguiçosa. Você não imagina que vai ter isso? Não é? Miriam e Arão murmuraram contra Moisés porque ele casou com a mulher cuxita. O que você espera que no versículo 2 tenha? Reclamação que a cuxita não lava, não cozinha, não faz. Não... Aí vem o versículo 2. Quem está comigo? Vamos ver então qual que é a queixa da cuxita. Que coitada da cuxita tem? Ela deixa o feijão queimar. Versículo 2. E assim questionaram: falou porventura Yahvé somente a Moisés e não falou igualmente a nós? O que isso tem a ver com cuxita? O que isso tem a ver com cunhada? O que isso tem a ver com família? Com briguinha de sogra e nora? Nada. Sabe qual que era o problema? O problema de Miriam era: Deus só fala com Moisés e não fala com nós? Deus só usa Moisés e não usa nós? Só coloca Moisés e não coloca nós também? Diga assim: o Senhor ouviu. Cuidado com uma conversinha de WhatsApp para falar de quem Deus escondeu, de quem Deus escolheu, porque o Senhor ouve. O problema não era a roupa que não lavou, o problema era o ciúme. Por que Deus está levantando ele e não está levantando eu? Por que ele abre a boca e faz e eu não faço? Porque o que incomoda mesmo não é a roupa da cuxita. O que incomoda mesmo é essa unção que Deus colocou sobre a vida de Moisés, e alguém está com ciúme por causa disso. Chegou agora e já está sentando na janela. Eu estou aqui primeiro e até agora não fizeram isso comigo. Oi? Eu estava aqui desde que... Agora chega esse aí, já vai chegando e... Hã? Diga comigo: o Senhor ouviu. Vamos no versículo 3. Ora, Moisés era um homem paciente. Na outra versão, na sua deve estar manso. Mais humilde do que todos os homens da época.
O perigo mora aí. Porque você falar contra o brabo é uma coisa. Agora você falar contra o manso é outra história. Porque o brabo ele se defende. A pessoa vai lá e começa, falou de você. Você vai lá, o que você está falando aí? Vem aqui. Que história que é essa? Que você falou com o fulano? Que você conversou com o ciclano? Chama para se defender. O bravo, estou falando do bravo, estou falando de quem? O bravo vai lá se defender, vai lá tomar satisfação. O bravo não precisa que Deus defenda ele. Então Deus fica lá. Você não é brabo? Vai lá e se defende. Falou mal de você, você foi lá se defender, você foi lá tomar satisfação, vai lá brigar. Você não precisa de mim não. Só que Moisés não era bravo. Moisés não foi lá falar, ô Miriam, minha irmã, o que você está falando aí? Moisés era manso, mais manso que todos os homens da época. E quando o brabo se defende, enquanto o brabo se defende, o manso está de joelho lá, ô Senhor, tem misericórdia de mim. Ô Senhor, eu não vou bater boca não, eu vou deixar falar. Sabe o que acontece com quem é afrontado, mas é manso? Diga comigo, o Senhor ouviu. Deus desce, irmão. Deus desce. Deus desce. Deus desce. Para a alegria dos injustiçados, Deus desce. Deus está vendo o seu silêncio. Mas também Deus está vendo você bater boca. Enquanto você estiver batendo boca, Deus não vai descer para te defender. Mas enquanto você silenciar, entregar tudo nas mãos de Deus, o seu silêncio vai atrair a defesa de um Deus que é justiça e fogo consumidor. Psst, fala para alguém perto de você. Psst, psst, psst. Deixa Satanás sapatear. Deixa se levantar contra você. Deixa falar mal de você. Deixa fazer conversinha pelas suas costas. Deixa falar de liderança. Deixa falar de pastor. Deixa. Não precisa se defender. Deixa. Só deixa. No teu secreto. Fala ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará. Versículo 4. Subitamente Deus disse a Moisés, a Arão e Miriam. Olha Deus. Gritou, Bruno, no acampamento de Israel. Moisés, Miriam, Arão, vem os três na porta da tenda do encontro. Sabe a mãe quando fala assim, Enzo Gabriel da Silva Santos, vai para o quarto? Acabou. Deus chamou. Todos os três se dirigiram à tenda do encontro. E lá vai Moisés em perfeito silêncio. Eu imagino Miriam e Arão. Você vai ver que agora Deus vai levantar nós, Deus vai pegar nós assim, vai pôr para cima. Esse Moisés está se achando demais aqui, está achando que ele é o dono da boca. Você vai ver, Deus vai dar um cargo para nós agora. Mandou chamar, Deus vai dar um cargo para nós aqui agora. Eu vou ser subsecretário e você vai ser adjunto. Arão é nós três na fita, Deus chamou para exaltar. Versículo 5. Quando o Senhor desceu numa nuvem e se deteve na porta da tenda, chamou a Arão e Miriam. Quem foi? Moisés, Arão e Miriam. Mas na hora que Deus desceu, ele falou, Moisés, fica quieto aí, você é manso demais para essa conversa. Eu vou conversar com Arão e Miriam. Miriam e Arão, vem aqui. E os dois se apresentaram para receber o cargo, a sub e a adjunto. Então disse o Senhor, ouça as minhas palavras. Quando há entre vocês profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles. Quando há, quando tem, porque não tinha. Quem profetizou, profetizou uma vez
Quando tem profeta entre vocês, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles através de visões, sonhos. Quando eu quero conversar com alguém, no meio de vocês, eu dou um sonho, dou uma visão. Assim que eu falo. Versículo 7. Contudo, não é assim que eu faço com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa, o manso. Com vocês eu falo por sonho e por revelação, mas com meu servo Moisés não, com ele é diferente. Esse negócio, somos todos iguais. Oi? Não, mas a gente trata de igual para igual, porque não tem hierarquia, né? Realmente Jesus disse, os príncipes desse mundo uns comandam e outros são comandados, mas entre vocês não convém que seja assim. Aqui não tem escadinha ministerial onde fica um por cima do outro. Só que quando se fala em unção, em autoridade que Deus entrega sobre a vida de uma pessoa, não tenta tratar de igual para igual, não. Às vezes a liderança da igreja está fazendo uma convocação, está dando um direcionamento, e a pessoa está achando, é qualquer coisa isso aí. Porque quando você trata o que Deus está manifestando na sua igreja, através da sua liderança, como que é Deus que está fazendo, você obedece. E o caminho da obediência é a bênção. Mas quando você anda pelo caminho da desobediência, meu irmão, obediência gera maldição. Então, com meu servo Moisés é diferente. Com ele eu converso face a face, claramente. Com ele não tem papo de curva, enigma, parábola. A ele foi revelada a forma do Senhor, ele me viu. Por que vocês ousaram falar mal do meu servo Moisés? A irmãzinha foi murchando, porque ela achou que ia ser colocada no cargo da subsecretaria e o outro de adjunto. O Senhor chamou Miriam e Arão no gabinete para falar, por que vocês estão falando mal do líder de vocês? Por que vocês estão falando mal de quem Deus levantou para guiar vocês até a promessa de Deus? Por que vocês estão falando mal contra quem Deus levantou para dar direção na sua vida? Por que vocês falaram mal do meu servo Moisés? Vocês mexeram numa caixa de marimbondo, porque ele está quietinho lá do lado de fora, sem nem saber o que está acontecendo aqui. Eu desci para defender meu servo. Versículo 9. Então a ira do Senhor se inflamou contra ele, e ele os deixou. Tem gente que perdeu a presença de Deus, porque abriu a boca para poder falar o que não devia. Tem gente que perdeu a presença de Deus, porque abriu a boca para tocar onde não devia. Fala para quem está perto de você, temor de Deus. Diga, a morte e a vida está no poder da tua língua. Cuidado. Fala para ele, cuidado, para você não se matar com fruto venenoso da sua boca. Pode falar assim, sem ter medo. Olha o perigo, cara. Sem noção. Vem, versículo 10. Olha aqui para cima. Põe a mão no coração, porque isso aqui não pode ser perdido. Atenção. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença na pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Ficou leprosa, porque falou mal de quem Deus escolheu. Porque o espírito do ciúme deu vazão, ficou doente, adoeceu, apodreceu, porque levantou a voz contra quem Deus escolheu. Quem está aí? Amém. Por que Arão não ficou leproso? Por que a Miriam que ficou leprosa? Só ela. Deus sabe
Deus conhece a intenção do coração, e Ele sabe quem é o pavio que incendeia o bosque. Deus sabe qual é a agulha que cutuca para fazer o comentário. Você viu? Você reparou que Deus sabe quem é o fomentador do caos. Quem está aí? A partir de hoje é ó, chibolete. Versículo 11. Então rogou Arão a Moisés: ah, meu Senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos, a loucura de cometer e do qual somos culpados. Arão se arrependeu e reconheceu: meu Deus, o que nós fizemos? Eu podia ter comido o fruto do bem, mas eu comi o fruto da maldição, porque da minha língua foi. Aí no versículo 12: suplico-te, não seja ela como um aborto cuja carne já está quase que toda consumida ao sair do ventre da sua mãe. Sabe como que estava a pele de Miriam? Como um feto abortado nos primeiros dias da sua gestação, com a pele toda distorcida. Olha lá, não seja ela dessa maneira. Aí no versículo 13: diante disso, clamou Moisés ao Senhor. Clamou quem? Opa, Moisés. Por quê? Porque tem que ser Moisés. Para orar por Miriam, eu não estou nem aí, porque é tudo igual mesmo, eu sou de igual para igual, ninguém manda em mim, não tem esse negócio comigo. Agora, já que é igual para igual, chama qualquer um para orar por você então. Só que agora tem que ser Moisés. Ó Deus, orou ele, digna dar-lhe a cura, eu te peço, tem misericórdia dela. Olha Moisés, irmãos, podia falar assim: bem feito, vai falar mal de... falou mal de mim, agora vai ter que pagar o preço, ó. Falou mal de você, foi punido. Só que agora, estenda as mãos e diga: Senhor, tem misericórdia dela, tem misericórdia dele, por favor, Senhor, dá a cura, não permita. Moisés teve que se colocar diante, entre Miriam e Deus, para rogar e interceder por quem tinha se levantado para poder lhe fazer mal e murmurar contra ela. Você já pensou que é uma coisa? Sabe o que eu aprendo aqui? Que a vingança nunca é plena, mata a alma. Já dizia o Chaves. Seu Madruga, seja lá quem for, a bruxa do 71. Sabe que Moisés era manso e que Deus descia para defender ele? Porque ele tinha um coração humilde e misericordioso, não tinha um coração vingativo. Irmãos, Deus não tem compromisso com quem tem um coração vingativo. Sabe aquela pessoa que pisa no teu calo e você fica desejando mal para ela, querendo que ela se dê mal? Sabe quem passa mal depois? É você mesmo. Que a vingança é a mesma coisa de você beber um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra. Quem morre é você mesmo. Eu vi uma irmã, a pastora conhece, em outra cidade, bem tão distante daqui. A irmã acordava cedo, levantava as duas mãos para o céu e falava: eu tenho fé em Deus, que eu ainda vou ver fulano se rastejando no chão. A pessoa que fez mal para ela. Ó, que fé em Deus que é essa, cara?
A pessoa nunca foi para frente na vida. Porque eu nunca vi alguém que fica desejando o mal dos outros prosperar, crescer, ter saúde. Moisés, tem misericórdia dela, Senhor. Versículo 14, estou quase terminando, irmãos. Vou terminar o culto até mais cedo hoje. Prontamente o Senhor lhe respondeu: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhada por 7 dias? Quando um pai cuspia no rosto da sua filha, ela ficaria 7 dias envergonhada. Aí diz: seja portanto segregada, afastada, retirada do arraial de Israel, e depois nele seja admitida novamente. Quem está aí? Amém. Sendo assim, versículo 15, Miriam foi isolada. Diga comigo, isolada no 3, 1, 2, 3. Isolada. Mais forte, 1, 2, 3. Isolada. Por quantos dias? 7 dias. Vai ter festa no arraial e Miriam não vai participar. Vai ter uma glória de Deus envolvendo Israel e Miriam está fora. Vai ter pandeirada, porque Miriam tocava um instrumento, mas ela não vai tocar por 7 dias, porque ela está fora, segregada. 7 dias fora do acampamento. 7 dias fora do acampamento. Leprosa, doente, vai ter que esperar o tempo passar, até meditar e refletir sobre a besteira que fez, para depois ser reintegrada de volta à comunidade de Israel. Porque decidiu comer o fruto daquilo que a sua língua produziu. Só que tem uma coisa, irmãos: os israelitas não partiram enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Se coloca de pé, por favor. Moisés, que Senhor? Tira Miriam do meio de vocês. Ela vai ficar 7 dias fora do arraial. Só que no 7º dia, Moisés, traz ela de volta. E não é traz assim, tá vendo, Miriam? Vai, besta, dá para você ver se aprende. Não. Reintegra. Abraça, porque quem tem a humildade de reconhecer que errou, mudar a rota, pedir perdão, se arrepender e voltar para ser tratado, é recebido. Mas quem tem o coração rebelde, balança o ombro, tô nem aí, e lá mesmo fica. A Miriam vai ter o poder de decidir se ela vai continuar caminhando com o povo de Israel em direção à promessa de Deus, ou se ela vai ficar dentro de uma caverna isolada até morrer, com a sua doença. Quem está aí? Pastor, por que você está pregando essa palavra? Para que o temor de Deus entre na nossa vida, e a gente pare de sofrer, por causa daquilo que a nossa língua produz. Para que a gente pare de murmurar, para que a gente pare de reclamar,